Olá, eu sou a Vitória Proença e essa é a segunda aula do meu projeto do FAQ Digital, Dicas Básicas para a Produção de Conteúdo nas Redes Sociais. Na primeira aula, tu encontra o link aqui na minha bio também. A gente falou mais sobre a introdução de produção de conteúdo e algumas técnicas do marketing para o planejamento estratégico dos conteúdos dos posts. Nessa aula, a gente vai tratar sobre algumas ferramentas do design gráfico que podem te instrumentalizar na produção deste conteúdo já planejado. Vou começar um pouco ainda na parte teórica, trazendo um tema que é muito falado, que é o Design Thinking. E um pouco antes ainda para o conceito de design. Eu trago aqui uma quote que fala: não dá para pegar o design com as mãos, ele não é uma coisa. Ele é um processo, um sistema, um modo de pensar. Essa frase é do artista gráfico Bob Gill. Então, nos traz essa referência de que o design ele é um processo que transforma um briefing, um pedido de conteúdo ou uma ideia, em um produto, um fim acabado ou em uma solução de design. Então a gente pode entender que o processo de design compreende 7 etapas: definição, pesquisa, geração de ideias, prototipação, seleção, implementação e o modo de aprendizado, que nos passa para a definição de novas perguntas. A criação, então, que possui design, leva em consideração não apenas estratégias ou estética, mas a observação de dados ergonômicos, tecnológicos, econômicos, sociais, culturais e ecológicos na sua concepção. Para mim, esse processo de design thinking é tão importante no momento de geração de conteúdo desenfreada nas redes sociais, para que a gente possa pensar ergonomicamente, socialmente, para quem esse conteúdo, em quem esse conteúdo de fato vai chegar, se ele é efetivo dentro da minha proposta. Então ele eleva a produção de conteúdo e sai um pouco desse lugar de comum, de puramente um conteúdo esteticamente bonito ou ainda limitado nos conceitos de para quem e qual a finalidade real da relevância desse conteúdo. Tendo isso em mente, vamos começar a falar um pouco sobre as ferramentas específicas da criação gráfica que vão nos auxiliar na criação de conteúdo. Nada mais justo do que a gente começar pela tipografia, até porque a criação dos tipos móveis da tipografia, ela se confunde com a origem do próprio design. A tipografia é a arte e o processo de criação na composição e impressão de um texto, física ou digitalmente. É frequentemente chamada de fonte, e essas fontes se dividem em 4 categorias principais. As fontes serifadas, que tem aquela perninha dentro dos textos. As fontes sem serifa, que não tem essa perninha. As fontes script, que simulam a escrita feita à mão. E as fontes display, que são fontes decoradas, artísticas. Para além da escolha estética, o conceito de design nos orienta a priorizar a funcionalidade e o objetivo da mensagem da fonte utilizada. As fontes com serifa são indicadas para textos longos, possuem uma leitura fluida e contínua. As fontes sem serifa são indicadas para títulos, box de texto e call to action, que são quando a gente pede para o nosso interlocutor realizar alguma ação. No uso das fontes script, a gente tem que pensar no cuidado para não remeter a uma estética muito ultrapassada ou clássica demais. Existem diversos tipos de fonte que já têm algumas características de design um pouco ultrapassadas, o que são difíceis de ler, assim como as fontes display. Além das fontes disponíveis então nos aplicativos de edição de texto e imagem, sejam eles um Photoshop, um Canva ou o próprio layout do Stories do Instagram, existem diversos sites que disponibilizam fontes gratuitas para download. É importante nesse caso lembrar de creditar o uso da fonte caso seja solicitada para o criador, dependendo do produto final de design que está sendo criado. No caso de projetos comerciais de grande escala, por exemplo. Alguns dos sites para download são
dafonte.com, um site específico para fontes, o behance.net, que é um site de portfólio, onde a gente encontra fontes criadas por diversos designers ao redor do mundo, 1001 Fontes e Fontes Squirrel, são os que eu mais utilizo. Outro preceito muito importante na criação de conteúdo é o layout. O layout está relacionado com a disposição dos elementos dentro de um design. A maneira como esses elementos são posicionados, tanto em relação um ao outro, quanto no projeto como um todo, afeta o modo como o conteúdo é recebido pelos leitores e também a reação emocional ao design. O layout ele pode ajudar ou impedir a recepção de informações apresentadas no projeto. Ele é a estrutura, ele é o que delimita as fronteiras para o recurso da comunicação. Estabelece o que vai ser valorizado e o que vai ser sutil e determina o equilíbrio entre todos os elementos dentro de um conteúdo. Outro irmão do design que ajuda a orientar a criação é o grid. O grid ele é um princípio organizador. Ele subdivide em uma superfície bidimensional áreas menores que a gente chama de módulos. As áreas resultantes podem ser idênticas ou diferentes, maiores ou menores, e através dessa subdivisão a gente consegue ordenar e posicionar melhor os elementos integrantes de um layout, como textos, imagens e cores. O grid é um sistema de controle que ajuda a organizar racionalmente um layout. Ele nos ajuda nesse momento em que a gente vê uma tela em branco e a gente não sabe por onde começar. Dentro da apresentação e também aqui a gente consegue ver alguns sistemas de grid mais utilizados, como o grid de 3 colunas, o grid de 4 colunas e o grid de 6 colunas. Percebam como a orientação da criação desses designs muda a percepção, o tamanho, hierarquia de mensagem, o movimento de leitura e como a gente pode criar os objetivos do layout através do uso do grid. Quais seriam esses objetivos, então? Se a gente fosse estabelecer uma hierarquia de fatores que têm que ser cumpridos dentro da observação de um design. O primeiro objetivo, então, seria estruturar objetivamente e de forma inteligível a hierarquia do conteúdo. Então, por onde o meu leitor começa a ler, por onde ele termina de ler e quais são as informações mais ou menos relevantes. O segundo objetivo seria compor o texto e posicionar as imagens de forma lógica e sistemática. Então, evitando sobreposições em que a imagem não seja percebida da forma mais limpa possível, ou o uso de cores que faça com que a mensagem não seja lida da melhor forma, e assim por diante. O terceiro objetivo seria dispor o texto e as imagens de forma compacta e rítmica, pensando hoje que a maior parte dos espectadores eles não leem as mensagens e a maior troca de informações trabalha com imagens, qual forma a gente consegue criar um conteúdo que seja percebido de maneira mais rápida e mais compacta. E por fim, mostrar um material visual de uma forma inteligível, transparente, estruturada e de maneira mais interessante, para que o teu conteúdo ele possa se destacar no meio de imensidão de imagens que têm sido criadas. Outra ferramenta importante para o design é a definição do aspecto e do tamanho da imagem. Esses dois conceitos se confundem. Às vezes, quando a gente pensa em tamanho, a gente pensa nas dimensões da imagem, ou seja, o aspecto, e às vezes quando a gente pensa em tamanho, a gente pensa no tamanho mesmo do arquivo. Esses conceitos são diferentes e entender a definição deles nos ajuda a entender de forma mais inteligente o design. Então, quando a gente fala de design digital, o tamanho da imagem ele é definido por pixels, que são os pontinhos que compõem a tela. A forma como a gente monta as coordenadas de altura e largura possui uma proporção. A proporção é definida para otimizar o layout para cada plataforma. Cada tipo de conteúdo tem uma proporção definida para que seja lida, otimizada da melhor forma. Além da proporção
proporção, a gente consegue definir a quantidade de pontos por área. Então, se dentro de uma área eu vou ter, por exemplo, 72 pontos, que é a definição de DPI, dots per inch, pontos por área, que é a orientação mais utilizada para a web, ou, por exemplo, 300 pontos DPI, dots per inch, que é utilizada para impressão, por exemplo. Isso é muito importante para a gente entender quando a gente recebe um material de algum outro artista gráfico que trabalha com a gente, ou quando nós mesmos estamos trabalhando com algum layout que vai ser transposto da web para a impressão. Pensando que cada plataforma possui uma proporção definida e um tamanho específico de cada arquivo, dentro do design gráfico a gente trabalha com o que a gente chama de guide size, que é um guia de tamanhos específicos para cada rede. Caso essas orientações de tamanho e proporção não forem seguidas, a imagem pode sofrer compressão e distorção. Para ficar em dia com seus guide sizes, eu sempre oriento uma pesquisa muito simples. Vai lá no Google e procura, por exemplo, YouTube Guide Size 2020. Filtra as respostas para o menor período possível e provavelmente algum blog de design vai ter ali as proporções específicas, mas também podem ser observadas dentro do campo de cadastro das artes na rede específica. Outro conceito muito importante para a gente entender como funcionam as imagens dentro das plataformas digitais é o conceito de imagem bitmap e o conceito de vetor. Os gráficos bitmap são os tipos mais comuns e são compostos por pixels. Então essas imagens que eu estava falando anteriormente, que são compostas por pontos, são imagens bitmap. Os pixels são definidos como pequenos quadrados de diferentes cores que uma vez juntos formam uma imagem. Esse tipo de imagem ela pode ser reduzida, mas ela não pode ser aumentada. Caso ela for aumentada, a gente vai distorcer esse pixel, a gente vai aumentá-la, vai abrir essa aresta, como se fosse um tecido, por exemplo, ela perde a qualidade e fica pixelada. Os tipos de arquivo mais comuns para os bitmap são BMP, GIF, JPEG e PNG. Pensando ainda nesses dois últimos formatos que são os mais utilizados, JPEG e PNG, o interessante é entender qual tipo de arquivo funciona melhor para qual tipo de formato. Geralmente, o tipo de arquivo que tem uma melhor qualidade para imagens de fotografia é o JPEG, e o tipo de arquivo que tem a melhor qualidade para imagens de design gráfico é o PNG. Então, na criação dessas imagens, vale a pena salvar dentro desses formatos específicos, fotografia JPEG e PNG design gráfico. Os gráficos vetoriais eles não são construídos por pixels, embora na tela do computador eles sejam exibidos com pixels. Eles são, na verdade, formados através de expressões matemáticas e as instruções inseridas dentro dessas expressões produzem linhas, curvas e formas preenchidas. Por isso, eles podem ser aumentados e diminuídos sem risco de perder a qualidade da imagem. Ainda falando sobre processos de web ou de impressão, é importante definir os conceitos de cores, CMYK e RGB, dois modelos de cor diferente que trabalham com tela, luz ou pigmento impressão. CMYK corresponde às iniciais das cores ciano, magenta, yellow e black. Esse é um padrão de 4 cores primárias que combinam e formam cores limitadas. O padrão CMYK se relaciona a pigmentos e é utilizado em processos gráficos de impressão. Já o RGB corresponde a red, green e blue e trabalha com luz e é utilizado, portanto, em monitores. Na nossa apresentação e também aqui na tela, a gente consegue ver a diferença do uso desses dois padrões de cor. Sendo o RGB um padrão de luz aditivo, onde o uso das 3 cores resulta na combinação de todas as cores, que é o branco. Já o CMYK é um sistema subtrativo que resulta na ausência de cor, que é o preto. O RGB
HTTP define as suas coordenadas através de padrões alfanuméricos precedidos de uma hashtag, e o CMYK com a numeração da quantidade de pigmento de cada uma das cores ciano, magenta, amarelo e preto. Chegando aí então ao final da aula, pensando como todas essas ferramentas podem nos ajudar na criação não só de layouts específicos, mas na composição do nosso feed. O feed, então, é a leitura horizontalizada que nós fazemos das criações de layout que vão ser utilizadas dentro da nossa marca. Uma das técnicas mais utilizadas hoje pelo design gráfico é compreender o feed como um portfólio digital da marca. Então, a gente pode pensar a organização, o layout, o grid das postagens, para além do planejamento editorial de cada conteúdo, pensando a composição do feed como um todo. Então, quais são os recursos que a gente pode utilizar para a organização desse feed? A gente pode pensar na padronização de tipografias, no uso de uma paleta específica de cores, na leitura do feed contínuo, então do início ao fim ele ter uma leitura horizontal contínua, ou ainda na disposição de feed em diamante. Aqui na tela eu vou mostrar dois exemplos de feeds que eu trabalho que tem a leitura contínua, como é o caso do feed do Monstock, por exemplo. Você vê que passando de cima para baixo, ele tem uma ordem de criação, onde a gente consegue observar aqui uma leitura de cores, formatos e ainda uma certa coesão nas formas que aparecem em uma forma e terminam em outra. Outra técnica também muito utilizada é a disposição do feed em diamante. É bem fácil pensar na composição em que você intercala posts de um tipo de layout e posts com outro tipo de layout. Aqui no feed do RS Music Lab, que é outro projeto que eu trabalho, eu intercalo, por exemplo, posts com fundo colorido com posts com fundo branco, ou ainda posts com foto e posts de design. Isso cria uma sensação de organização e ainda facilita para com que a gente não fique muito engessado na criação de um conteúdo contínuo. Tendo em vista então todas as técnicas que a gente aprendeu até agora, vamos pensar qual ferramenta a gente vai utilizar para a criação desses conteúdos. A gente sabe que as ferramentas mais utilizadas hoje são o pacote Adobe, então Photoshop, Illustrator, Premiere para vídeo, Lightroom para foto, mas existem várias outras ferramentas gratuitas de design gráfico para desktop, para computador ou ainda aplicativos de design. Todas essas ferramentas estão lá no nosso link da bio, dentro da nossa apresentação. Finalizando então a aula aqui sobre design gráfico, uma coisa bem importante da gente sinalizar são quais os recursos de design a gente vai trabalhar para a criação desse conteúdo. Além do uso de fontes, cores, ilustrações, muitos designs requerem que a gente utilize imagens, vetores e outras coisas que requerem criação. É imprescindível hoje a gente respeitar as leis de uso de imagem e não utilizar de forma alguma nenhum recurso sem acreditação ou ainda sem autorização. Pensando nisso, existem diversos bancos de recursos de design open source, ou seja, de recursos livres, de uso livre, que podem ser utilizados. É importante também sinalizar que por mais que eles sejam disponibilizados de forma gratuita, é importante a acreditação do autor. Então a gente tem aí bancos de imagens como o Unsplash e o Pexels.com, bancos de vetores como o FreePic, por exemplo, bancos de vídeo e imagem como o Pixabay, bancos de ícones como o The Now Project e o Flatcom.com e ainda tantos outros. Todos esses links estão disponíveis na nossa apresentação. Como fechamento desse módulo, eu gostaria de trazer o conceito de que nada é mais importante na criação artística do que o processo de referência. Então,
aquela frase célebre de nada se cria, tudo se transforma. Então, hoje a gente tem diversos sites de referências onde a gente consegue consumir materiais de design feitos por designers no mundo todo e entender quais são as maiores tendências de design, o que tem sido feito, o que tem sido produzido de forma disruptiva por designers ao redor do mundo. Então, eu deixo dentro da nossa apresentação uma série de links de feeds de design, sites de referência, onde você pode consultar o material de design produzido por outros designers, fotógrafos, produtores de vídeo, para se inspirar. Essa foi a segunda aula do projeto do meu FAQ Digital, Dicas Básicas para Conteúdo nas Redes Sociais. Fica ligado, ainda tem mais 2 aulas e tem a primeira aula que se tu ainda não viu, tá no link da minha bio.